na área de psicologia da educação, o Piaget tem sido a nossa principal referência, historicamente. Então, o aparecimento do Vygotsky trouxe uma outra alternativa, e o Piaget não é um autor que se preocupe particularmente com a escola, com o professor, com a intervenção pedagógica. O aparecimento do Vygotsky atrai os educadores, porque é um autor que fala da escola, fala do professor e valoriza a ação pedagógica e a intervenção. É um autor que valoriza muito a escola, valoriza muito o professor, a intervenção pedagógica, o papel desse educador na formação do sujeito, quer dizer, o sujeito que passa pela escola tem na escola uma instituição fundamental para a sua definição, para o seu funcionamento psíquico. Nasci em 1896, na Bielorrússia, país que fez parte da extinta União Soviética, e morri em 1934, de tuberculose, aos 37 anos. Eu era membro de uma família com uma situação econômica bastante confortável e uma das mais cultas da cidade. Formei-me em Direito, trabalhei como professor e pesquisador nas áreas de psicologia, pedagogia, filosofia, literatura, deficiência física e mental. Com Leontiev e Luria, formei um grupo de jovens intelectuais da Rússia pós-revolução que buscavam uma nova psicologia. Embora minha produção não tenha sido um sistema explicativo completo, ela foi vasta. Escrevi cerca de 200 trabalhos científicos, que foram pontos de partida para inúmeros projetos de pesquisas posteriores. Os temas dessas publicações vão desde a neuropsicologia até a crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia e educação. Uma forma muito interessante da gente entrar na concepção do Vygotsky sobre desenvolvimento é uma questão que ele chamou de planos genéticos de desenvolvimento, que é uma ideia de que assim, o mundo psíquico, o funcionamento psicológico não está pronto previamente, quer dizer, não é inato, não nasce com as pessoas, mas também não é recebido pelas pessoas como um pacote pronto do meio ambiente. Então o Vygotsky é um autor, como outros, por exemplo, o Piaget, o Vallon, que é um autor chamado interacionista, porque ele leva em conta coisas que vêm de dentro do sujeito e coisas que vêm do ambiente e tal. Mas a postulação interacionista do Vygotsky ganha vida se a gente prestar atenção nesta questão dos planos genéticos que ele postula, porque ele fala em 4 entradas de desenvolvimento que juntas caracterizariam o funcionamento psicológico do ser humano, né? Então, uma é a filogênese, que é a história da espécie humana, outra é a ontogênese, que é a história do indivíduo da espécie, outra é a sociogênese, que é a história cultural do meio cultural onde o sujeito está inserido, e outra é a microgênese, que é um aspecto mais microscópico do desenvolvimento. A filogênese diz respeito à história de uma espécie animal, né? Todas as espécies animais têm uma história própria. E essa história da espécie define limites e possibilidades de funcionamento psicológico. Então tem coisas que a gente é capaz de fazer, tem coisas que a gente não é capaz de fazer. Então, por exemplo, a gente é bípede, tem as mãos, portanto, liberadas para outros tipos de atividades, tem uma determinada conformação da mão que permite movimentos finos, em pinça, por exemplo, que é uma coisa particular da espécie humana e muito importante. Tem a visão por 2 olhos, que é a visão binocular. Então tem uma série de características do corpo humano, do organismo, que vão servir de fundamento para o funcionamento psicológico depois. E tem coisas, como eu falei, que a gente faz e tem coisas que a gente não faz. A gente anda, mas não voa, por exemplo, né? E uma das características muito importantes da espécie animal humana é a plasticidade do cérebro. A gente tem um cérebro que é extremamente flexível, ele se adapta a muitas circunstâncias diferentes, e isso está ligado ao fato de que a nossa espécie é a que é menos pronta ao nascer. Quer dizer, o membro da espécie humana é aquele que é menos pronto ao nascer. Então, porque a gente tem uma parte do desenvolvimento tão em aberto, é que também a gente tem um cérebro tão flexível, porque dependendo do que o ambiente fornecer, o cérebro vai se adaptando e vai funcionando de um determinado jeito.
O segundo plano genético de que Vygotsky fala é o chamado ontogênese, que significa o desenvolvimento do ser, quer dizer, de um indivíduo de uma determinada espécie. Então, em cada espécie, o ser, o membro individual daquela espécie tem um caminho de desenvolvimento. Então, nasce, se desenvolve, se reproduz, morre e tal, num determinado ritmo de desenvolvimento, numa certa sequência e tal. E este plano genético da ontogênese está muito fortemente ligado ao da filogênese, porque os dois são de natureza muito biológica, dizem respeito à pertinência do homem à espécie. A gente é membro de uma determinada espécie e, por ser membro dessa determinada espécie, passa por um percurso de desenvolvimento que é um certo percurso e não outro, né? Então aí entra, por exemplo, a criança nasce e só fica na posição deitada, depois ela aprende a sentar, depois engatinhar, depois andar, por exemplo, nessa sequência, e assim por diante. Quer dizer, tem várias coisas que são determinadas pela passagem daquele indivíduo da espécie por uma certa sequência de desenvolvimento. O terceiro plano genético postulado pelo Vygotsky é o chamado sociogênese ou história cultural, que é assim a história da cultura onde o sujeito está inserido. Mas não a história no sentido da história do Brasil, a história do mundo ocidental e tal, mas mais as formas de funcionamento cultural que interferem no funcionamento psicológico, ou que definem, de certa forma, o funcionamento psicológico. Então, essa questão da significação pela cultura tem dois aspectos. Uma que a cultura funciona como um alargador das potencialidades humanas, né? Como eu tinha falado, por exemplo, o homem anda, mas não voa, agora voa porque criou o avião. E um outro aspecto da história cultural é como cada cultura organiza o desenvolvimento de um jeito diferente, né? Então, a passagem pelas fases do desenvolvimento é relida também, ou lida e relida pelas diferentes culturas de formas diferentes. Quanto a isso, um exemplo bem importante é o da adolescência. A puberdade é um fenômeno biológico. Todos os seres humanos passam pela puberdade, né? Amadurecem sexualmente, aparecem caracteres sexuais secundários, possibilita a reprodução, etc. Mas a puberdade é compreendida historicamente de formas diferentes em cada cultura. Então, o conceito de adolescência é um conceito cultural, embora esteja assentado sobre um conceito biológico que é a puberdade. Na nossa cultura, por exemplo, cada vez mais a adolescência é um período bastante estendido, né? Hoje ela é muito mais estendida do que ela era há 30 anos atrás. Hoje talvez uma menina de 9 anos esteja já preocupada em se arrumar, em ter namorado, não sei o quê, e ela pode morar com os pais até os 30 anos e ter uma relação de filha, de adolescente. Outro exemplo interessante é o da terceira idade como categoria que a nossa cultura criou há muito pouco tempo. Quer dizer, sempre teve o velho, sempre teve o idoso. Mas a categoria terceira idade, como uma categoria que tem produtos de mercado especiais para ela, tem atividades especiais, tem instituições que cuidam disso e tal, e que é consumido assim, é uma categoria claramente cultural. Ela não diz respeito ao envelhecimento do corpo da pessoa, ela diz respeito ao modo como a cultura olha o idoso. A microgênese diz respeito ao fato de que cada fenômeno psicológico tem sua própria história também. Por isso que é micro, no sentido não de necessariamente pequeno, mas com foco bem definido, assim. Então, ao invés de a gente pensar a história do Brasil, a história das famílias de classe média em São Paulo, uma coisa maior, a micro é assim, entre saber uma coisa e não saber, por exemplo, primeiro uma criança não sabe amarrar sapato, depois de um tempo ela sabe amarrar sapato, entre não saber e saber, algo aconteceu e um tempo passou. Então eu posso, interessado em compreender o desenvolvimento, olhar de uma forma micro para esse fenômeno, para a história desse fenômeno. Então, como a criança aprendeu a amarrar sapato é a microgênese do aprender a amarrar sapato. O que é bem interessante a respeito da microgênese é que eu diria que ela é a porta aberta dentro da teoria para o não determinismo. Porque a filogênese e a ontogênese, de certa forma, carregam um certo determinismo biológico, quer dizer, o sujeito está atrelado às possibilidades da sua espécie, do seu momento de desenvolvimento como ser daquela espécie e tal. Na sociogênese tem uma certa tinta determinista em termos culturais, quer dizer, a cultura está definindo por onde você pode se desenvolver, né? Está dando também limites e possibilidades históricos de desenvolvimento. E a microgênese faz a gente olhar para o fato de que
como cada pequeno fenômeno tem a sua história, e como ninguém tem uma história igual ao do outro, é aí que vai aparecer a construção da singularidade de cada pessoa e da heterogeneidade entre os seres humanos. Quer dizer, você não encontra duas histórias iguais. Mesmo coisas que podem parecer tão parecidas, resultam diferentes, né? Então, você tem duas crianças na sala de aula, as duas têm 7 anos, as duas vêm de família de classe média, as duas têm pai, sei lá, com cursos de ensino médio, as duas estão naquela escola, naquela sala, moram naquele bairro, tá? É tudo tão parecido. E as crianças não são iguais, porque elas têm experiências diferentes. Uma tem mais irmãos, outra tem menos irmãos, uma assiste muita televisão, outra não assiste, uma foi para a pré-escola, outra não foi. Quer dizer, tem fatos na história de cada um que vão definir a singularidade a cada momento da vida do sujeito. A invenção e o uso dos signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico, tais como lembrar, comparar, relatar, escolher, é análoga à invenção e o uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. A ideia de mediação é a ideia mesmo de intermediação, de ter uma coisa interposta entre uma coisa e outra, né? E no caso do ser humano, a ideia básica do Vygotsky é que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas é uma relação mediada. A mediação pode ser feita através de instrumentos e de signos. A mediação por instrumentos é o fato de que a gente se relaciona com as coisas do mundo usando ferramentas ou instrumentos intermediários. Então, por exemplo, eu vou cortar um pão, eu uso uma faca para cortar o pão. Claro, eu posso também arrebentar com a mão, mas eu uso uma faca para cortar o pão. Ou eu vou cortar uma árvore, eu uso um machado, uma motosserra e tal. Então, esses instrumentos da tecnologia estão fazendo uma mediação entre a minha ação concreta sobre o mundo e o mundo. Os signos são formas posteriores de mediação que fazem uma mediação de natureza semiótica, que a gente chama, ou simbólica, né? Que fazem uma interposição entre o sujeito e o objeto de conhecimento, por exemplo, entre o sujeito humano, o psiquismo e o mundo, o eu e o objeto, o eu e o mundo, de uma forma que não é concreta como a gente faz com os instrumentos, mas é de uma forma simbólica, né? Então, tem uma primeira forma de signos que ainda tem uma existência concreta. Por exemplo, banheiro feminino e masculino nas portas de sanitários. Tem um chapéuzinho para homem e um guarda-chuvinha para mulher. Isso é um signo, quer dizer, é uma coisa que representa a ideia de feminino e masculino e todo mundo compartilha dessa representação, quer dizer, os usuários do sistema sabem que aquilo quer dizer homem, aquilo quer dizer mulher e acertam a informação, né? Tomam posse da informação de uma forma adequada. O fato de eu trocar o anel de dedo para lembrar que eu tenho que telefonar para alguém, por exemplo, não é o próprio ato de telefonar, não está ligado diretamente ao ato de telefonar, é uma informação de natureza simbólica que está interposta entre a intenção de fazer alguma coisa e a própria ação, né? Então ainda é concreto, ainda está visível por outros, está marcado no mundo fora de mim, mas não é de natureza instrumental, é de natureza simbólica, no sentido de que não age concretamente sobre as coisas, mas age num plano simbólico, né? Bom, e um outro plano em que aparecem os signos é o plano totalmente simbólico mesmo, internalizado. As coisas são postas para dentro do sistema psicológico da gente e funcionam como mediadores semióticos ou simbólicos dentro do nosso sistema psicológico. Então, para isso, aparece uma característica que é tipicamente humana, que é a possibilidade de representação mental, a possibilidade de transitar por um mundo que é só simbólico, né? Então, por exemplo, eu vou me relacionar quando eu encontro pela frente um objeto qualquer, por exemplo, uma mesa. Quando eu vejo aquela mesa, eu não estou me relacionando com ela de uma forma não mediada, direta. Então eu só sinto ela perceptualmente, por exemplo, dou uma trombada na mesa, ou encosto nela e sinto que ela tem uma aresta pontuda, ou eu apoio coisas sobre ela, fisicamente só. Eu olho para aquele objeto e vejo mesa imediatamente, ela me remete a uma coisa de natureza simbólica que está dentro da minha cabeça já, que é o conceito de mesa, a ideia de mesa, a palavra mesa, a imagem mesa. Daí depende de como a gente vai compreender essa forma de representação na mente, mas seja qual for a forma, tem uma representação das coisas do mundo que está dentro de mim que não são o próprio mundo, são representações do mundo, né?
E isso é uma coisa tipicamente humana, exclusivamente humana, que permite o trânsito do ser humano por dimensões do simbólico. Eu posso transitar entre dimensões de tempo, eu posso pensar em coisas que já aconteceram, posso antecipar coisas futuras, posso pensar em coisas que estão em outro espaço, tudo por meio do trânsito simbólico desses mediadores que fazem a intermediação entre a minha pessoa e o mundo. O ato de pôr o dedo na chama da vela e sentir dor é um ato de relação direta com o mundo, não mediada. Porque é ter o fogo, meu dedo, eu ponho o dedo no fogo, queima. Pronto, é não mediado. Numa segunda vez, numa próxima experiência, a criança pode ver a vela, chegar com o dedo perto e tirar antes de queimar, só por sentir o calor. E ela vai estar sendo, então a ação dela vai estar sendo mediada pela lembrança da experiência passada com a dor, né? Ou pela lembrança da mera visão da vela, ou quando ela começar a sentir o calor, ela vai lembrar da dor e tal, e tira. Então, na primeira vez, é uma relação direta, vela, criança. Na segunda vez, é uma relação mediada pela experiência anterior. A mãe que chega e fala, não põe a mão na vela porque queima, e a criança não põe, obedecendo a mãe, ela tem uma ação, uma relação mediada entre ela e a chama da vela, mas não foi mediada pela própria experiência, pela dor sentida efetivamente, mas pela informação que ela recebeu de uma outra pessoa, né? E isso é uma coisa que, em termos educacionais, é extremamente importante. Quer dizer, grande parte da ação do homem no mundo é mediada pela experiência dos outros, né? Não, a gente não precisa viver tudo de primeira mão. Isso é essencial para os processos de crescimento histórico, de desenvolvimento histórico, senão cada ser humano estaria começando tudo do zero. Na ausência de um sistema de signos, linguísticos ou não, somente o tipo de comunicação mais primitivo e limitado torna-se possível. Um ganso amedrontado, pressentindo subitamente algum perigo, ao alertar o bando inteiro com seus gritos, não está informando aos outros aquilo que viu, mas antes contagiando-os com seu medo. São construídos culturalmente, quer dizer, não é que o sujeito inventa signos por si próprio, ele desenvolve a capacidade de representação simbólica inserido numa cultura que fornece para ele material para ele desenvolver esse campo do simbólico. E o principal lugar cultural onde isso acontece é na língua. Quer dizer, todos os grupos humanos têm uma língua e a língua é o principal instrumento de representação simbólica de que os seres humanos dispõem. Aqui é importante a gente fazer uma digressão, porque a gente geralmente fala em linguagem. Na verdade, quando a gente fala em linguagem no pensamento do Vygotsky, nas relações pensamento e linguagem e tal, o termo melhor, na verdade, seria língua, porque não é de qualquer linguagem que ele está falando, não é, por exemplo, a linguagem da dança, a linguagem dos gestos, a linguagem facial, mas é a língua mesmo, a fala, o discurso. Como todos os grupos humanos têm uma língua, esta língua é um objeto de atenção primordial do Vygotsky, né? E vai ser muito importante para ele para pensar o desenvolvimento do pensamento e tal. Ele trabalha com duas funções básicas da linguagem. A primeira função é a função de comunicação, quer dizer, as pessoas primeiramente desenvolveram a língua para se comunicar, para resolver problemas de comunicação. Esse aspecto da língua já está presente nos animais. Os animais também se comunicam por algum tipo de linguagem, que é gestual ou sonora também e tal, com o objetivo explícito de comunicação, de troca entre os membros da espécie. É assim que para o ser humano também a linguagem nasce. Quer dizer, ela nasce como forma de comunicação. Então o bebê, a primeira coisa que ele faz é chorar. O primeiro ato de língua dele é chorar, ou de linguagem, né? É chorar. E isso tem uma função comunicativa, ele não tem uma pretensão de transmissão de uma informação muito precisa, muito amarrada, muito conceitual, nem seria possível. Uma segunda função da linguagem, que vai aparecer mais tarde no desenvolvimento, é o que o Vygotsky chama de pensamento generalizante, que é onde a língua encaixa com o pensamento. Quer dizer, é nesta segunda função que a relação pensamento-linguagem é muito forte, né? Que é assim, o fato de que
o uso da linguagem implica uma compreensão generalizada do mundo. Quer dizer, ao nomear alguma coisa, eu estou realizando um ato de classificação. Ao chamar um cachorro de cachorro, eu estou colocando aquele cachorro numa classe de objetos do mundo que são agrupáveis com ele, quer dizer, todos os cachorros seriam colocáveis naquela mesma categoria para a qual eu posso usar o rótulo cachorro. E ao mesmo tempo eu estou distinguindo essa categoria de todas as outras. O cachorro não é um gato, não é uma girafa, não é um sapato, não é uma cadeira. Então, se eu tiver uma palavra, ela já serve para eu classificar o mundo em duas grandes categorias, né? Se eu tenho a palavra copo, eu tenho já tudo que é copo e tudo que é não copo. Então, o ato de nomear é um ato de classificar. Isso é uma coisa extremamente importante porque é o grande salto qualitativo na forma de relação do homem com o mundo, que é a gente é capaz de abstrair, de generalizar, de classificar e tal, e isso é possível porque a gente dispõe de um sistema simbólico articulado, compartilhado, organizado por regras e tal, como a língua, que nenhuma outra espécie animal tem. O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou do pensamento. Do ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos são atos de pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno do pensamento. Para o Vygotsky, então, a relação entre pensamento e linguagem ele vai postular como sendo muito forte, muito tipicamente humana e muito importante para a definição do que é o funcionamento psicológico humano, né? Mas essa relação que ele postula como tão forte não nasce com o sujeito, ela não aparece pronta, ela é uma coisa que é desenvolvida ao longo do desenvolvimento psicológico, tanto na história da espécie, na filogênese, como na história do próprio indivíduo, na ontogênese. Então, na filogênese, para começar por ela, primeiro há linguagem, existe linguagem e existe pensamento separados, né? Então existe linguagem com aquela função primeira de comunicação em todas as espécies animais, mas vamos pegar, por exemplo, os chimpanzés, que são a espécie mais próxima do humano, onde a gente pode olhar melhor para coisas que provavelmente pertencem à história humana, né? Quer dizer, olhando os chimpanzés, a gente pode imaginar um pouco como foi o homem antes do momento atual de desenvolvimento filogenético. Então, os chimpanzés usam linguagem para se comunicar. Ela tem só a função comunicativa, ela tem só aquela primeira função de intercâmbio social. Tem comunicação ali, tem gestos, tem expressões faciais, tem sons e tal. Só a linguagem separada. E tem alguma coisa que a gente poderia chamar primórdio de pensamento já, que é o que é chamado na psicologia de inteligência prática. Os chimpanzés são capazes de resolver problemas no mundo concreto de uma forma que a gente poderia chamar de inteligente, no sentido de que ele atua sobre o ambiente, ele resolve problemas, ele busca soluções e tal, mas de uma forma inserida num contexto perceptual imediato. Então ele é capaz, por exemplo, tem esses experimentos bem conhecidos na psicologia, o chimpanzé é capaz de empilhar uns caixotes para alcançar umas bananas que ele não alcança só com o corpo dele, ele é capaz de pegar uma vara e puxar uma fruta que está fora da jaula com a ajuda da vara, quer dizer, ele está usando o instrumento, ele está agindo ativamente sobre o ambiente para solucionar um problema, então ele está usando uma inteligência prática, mas que é chamada de prática porque ela não tem nenhum componente simbólico. Então, por exemplo, o chimpanzé, se ele não tiver a banana e a vara no mesmo campo visual, ele já não resolve o problema. Ele não é capaz de imaginar que ele precisa, para alcançar daquela banana, ele precisa mais do que o próprio corpo, então ele vai à busca de uma solução. Ele não é capaz de fazer isso. Então, isso é um indicador de que ele não está funcionando num plano simbólico, ele está funcionando num plano só concreto. Na criança pequena, no bebê pequeno, também aparece isso, quer dizer, aparece a comunicação com fins de intercâmbio social, através de choro, gestual, outros tipos de sons, expressões faciais e tal. E aparece a construção de uma inteligência prática similar à do chimpanzé. A criança pré-linguística, antes da aquisição da linguagem, tem uma ação no mundo parecida com o que o chimpanzé tem mesmo. Ela é capaz de pegar um banquinho para alcançar um brinquedo que ela não alcança
sozinha, ela é capaz de procurar uma bola que caiu atrás do sofá, ela é capaz de usar uma coisa para puxar outra, quer dizer, ela age inteligentemente, vamos dizer, no ambiente, resolvendo problemas, usando instrumentos e tal, num plano concreto, sem mediação simbólica, né? Então, tanto na história da espécie como na história da criança, há um momento em que existe linguagem com esta função primeira de intercâmbio social e existe pensamento ou primórdios de pensamento, que seria essa inteligência prática. Num determinado momento do desenvolvimento, essas duas potencialidades se unem e daí pensamento e linguagem se atrelam e não se desatrelam mais e vão representar uma parte substancial do funcionamento psicológico humano, né? Então, na história da espécie, isso aconteceu num determinado momento do desenvolvimento da espécie, que na verdade significa o ingresso da espécie humana na espécie humana propriamente, né? Quer dizer, no momento que nasce a espécie humana, que é um momento, claro que espalhado ao longo de milhares de anos aí, mas o homem passa a ser capaz de se comunicar pela linguagem como um sistema articulado e tal, e a inteligência dele então passa a ser uma inteligência abstrata. Ele pode funcionar em planos simbólicos, como a gente estava falando antes. Ele passa a ser capaz de circular por momentos e espaços ausentes do espaço atual, perceptual presente. Ele pode ser capaz de imaginar, inventar, criar, recuperar coisas que aconteceram no passado e tal. Então ele tem uma inteligência, ele passa a ter uma inteligência, um pensamento de natureza simbólica. E isso é permitido pela linguagem, inicialmente por aquela função segunda da linguagem, que é a de pensamento generalizante, mas também por várias outras características da linguagem que a gente pode imaginar. Por exemplo, o fato de a gente ter verbos do presente, passado e futuro permite que a gente transite pelo tempo em termos simbólicos, né? O fato de a gente ter termos para negação permitem que a gente negue no discurso, que a gente conceba o não, conceba a negação, conceba a inexistência, o zero, o nenhum e tal, porque a língua permite isso. Na ausência da língua seria muito difícil a gente conceber a ausência. A presença até sim, mas a ausência não. A relação entre o pensamento e a palavra é um movimento contínuo de vai e vem do pensamento para a palavra e vice-versa. O pensamento não é simplesmente expresso em palavras. É por meio delas que ele passa a existir. Como é que eu faço então? Eu vou pegar aquela primeira, segunda direita. Aí eu faço a volta na praça. Subo. Não. Eu pego por ali, né? Aí eu faço aquela volta. Bom, tá legal. A língua é uma coisa que está fora da pessoa inicialmente, quer dizer, quando a criança nasce, ela nasce num meio falante já, que já tem uma língua e que ela vai se apropriar dessa língua ao longo do seu desenvolvimento. Então esse é um movimento que vai acontecer de fora para dentro. Então para o Vygotsky, o primeiro uso da linguagem é o que ele chama de fala socializada, quer dizer, é a fala da criança com os outros, para os outros, só do lado de fora dela, como se fosse com essa função comunicativa inicial. Então é na interface dela com o outro que a língua aparece primeiro. E o ponto de chegada da língua, o mais desenvolvido de todos, é o chamado discurso interior, quer dizer, é o fato de que a gente incorpora um sistema simbólico no nosso aparato psicológico e é capaz de ter internamente esse plano simbólico do funcionamento psicológico com o suporte da língua, mas ele está lá dentro de mim, então eu não preciso falar alto, quer dizer, é como se o meu pensamento acontecesse em grande medida apoiado nas palavras, nos conceitos, certamente, mas eu não preciso externalizar isso, ele funciona dentro da minha cabeça, então eu penso sozinho, com o suporte das palavras, com o modo de pensar da minha língua, com as possibilidades de trânsito pelo mundo do simbólico que a língua me dá e tal, mas tudo isso dentro da minha cabeça. Então as coisas começam do lado de fora e acabam internalizadas, né? E o Vygotsky propõe que entre uma coisa e outra, entre o que acontece lá fora e o que acontece dentro, ocorre um momento do desenvolvimento que é a chamada fala egocêntrica, que é, quem tem contato com criança sabe disso, a criança por volta de 3, 4 anos fala sozinha, ela fala alto,
mas ela está falando para ela mesma, ela não precisa de um interlocutor, ela pode estar sozinha no ambiente, ela fala também. Este fenômeno foi identificado pelo Piaget e o Vygotsky se apropria da ideia do Piaget para discutir essa ideia. Mas eles usam com concepções bem diferentes, justamente porque o Vygotsky está trabalhando as coisas de fora para dentro e o Piaget de dentro para fora. Então, para o Piaget existe fala egocêntrica, mas ela é um indicador de que o desenvolvimento está saindo de dentro do sujeito e indo para fora. E no Vygotsky é exatamente o oposto. A existência da fala egocêntrica indica que a fala está sendo posta para dentro. Aquela comunicação que era entre as pessoas vai estar sendo internalizada pelo sujeito para se tornar um instrumento dele, né, interno. Então essa fala egocêntrica é esse falar sozinho da criança. Então é como se ela tivesse usando um formato ainda socializado da língua, que é falar alto, mas com uma função já do discurso interior, que é a fala para mim, né? Então é a criança, quando ela está fazendo uma tarefa, dizer, por exemplo, agora eu vou pegar o lápis azul, não tem o azul, então eu vou pintar de preto mesmo, então não sei o que, eu vou pegar um brinquedo, mas eu não alcanço, eu preciso de um banquinho, então ela vai procurar o banquinho e tal. Então é como se ela ficasse falando para ela mesma, explicitando para ela mesma passos de raciocínio, necessidades na sequência de solução de problema e tal. A linguagem egocêntrica aparece muito mais quando a criança está posta em situação de dificuldade cognitiva, né? Então o que evidencia o fato de que a linguagem é um instrumento de pensamento. Então ela está se usando como suporte mesmo, ela usa a língua para ajudar ela a resolver um problema. As relações entre desenvolvimento e aprendizagem são um aspecto bem importante da teoria do Vygotsky, porque ele trabalha muito nesta área de psicologia ligada à educação e tal, e por causa de um postulado básico da teoria dele, que é o fato de que o desenvolvimento se daria de fora para dentro, né? O desenvolvimento humano, por causa da importância da cultura, por causa da importância da imersão do sujeito num mundo humano em volta dele e tal, a ideia de que o desenvolvimento se dá de fora para dentro é tão importante para ele e, portanto, a aprendizagem aparece como uma coisa extremamente importante na definição dos rumos do desenvolvimento, né? Então, para o Vygotsky, a aprendizagem é que promove o desenvolvimento. É porque o sujeito aprende, porque ele faz coisas no mundo que fazem com que ele aprenda, é que ele se desenvolve. Então, é como se a aprendizagem puxasse o desenvolvimento do sujeito, e isso também está atrelado à ideia de que o caminho do desenvolvimento está em aberto, né? Quer dizer, como a cultura, em grande medida, vai definir por onde o sujeito vai, e também a especificidade de cada sujeito vai ser definida na sua interface com o mundo, nas suas experiências de aprendizagem, nos seus procedimentos microgenéticos, como a gente viu anteriormente. Então, o fato de aprender é que vai definir por onde o desenvolvimento vai se dar, né? É interessante a gente pensar que esse é um ponto bem forte de contraponto entre o Vygotsky e o Piaget, porque para o Piaget, como o desenvolvimento se dá mais de dentro para fora, tem um motor endógeno de desenvolvimento que impulsionaria o desenvolvimento psicológico, para o Piaget esse movimento é o oposto, quer dizer, por desenvolver-se é que o sujeito pode aprender, né? Então ele aprende porque ele está em determinado estágio de desenvolvimento. E para o Vygotsky é mais ao contrário, que ele se desenvolve porque ele aprende. Cachorro verdadeiro. É seu amigo, cachorro. Au! Yes. Agora vamos ver se um é maior e o outro é do mesmo tamanho. É um amigo. E o meu peixe. Uma atividade interessante da gente focar com relação a isso é o brinquedo, a brincadeira ou o jogo simbólico, como é chamado, ou o jogo de papéis, que é a brincadeira de faz de conta. E este jogo de papéis, para o Vygotsky, é muito importante como um lugar de desenvolvimento, exatamente por causa dessa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Na brincadeira, no jogo de papéis, a criança está, ao mesmo tempo,
transitando pelo mundo do imaginário, porque ela é a professora, claro que ela não é uma professora de verdade, ela está brincando de ser professora, então é imaginário, né? Mas ao mesmo tempo está regido por regras, né? Se ela vai brincar de escolinha, ela tá restrita pelas regras de funcionamento de uma escola. Seja a escola verdadeira ou a escola imaginária da criança, mas tem regras, não pode ser qualquer coisa, né? Então a imposição de regras é uma imposição que vem do funcionamento da cultura, justamente como os jogos de papéis, os jogos simbólicos, o jogo de faz de conta, ele é uma mímica, vamos dizer, das atividades do mundo adulto. Ele traz para dentro do mundo da criança as regras de funcionamento do mundo adulto. Então é um jeito de realizar uma atividade tipicamente infantil, que envolve a aprendizagem e promove desenvolvimento. Quer dizer, é como se a criança fosse puxada para diante daquilo que ela é capaz de fazer como criança no momento da brincadeira. Então ela se aproxima do papel de mãe e ela, claro, não é mãe na vida cotidiana dela. No brinquedo, a criança se relaciona com o significado das coisas e não com os próprios objetos. Por exemplo, ela pode pegar um toquinho de madeira e fingir que é um carrinho. Então ela está se relacionando com o significado de carro e não com o objeto toco de madeira. Então isso também promove para ela um descolamento do mundo perceptual imediato e faz com que ela se relacione com o mundo dos significados. Então também ajuda ela a entrar nesse trânsito do mundo simbólico, das representações, da língua e das relações daí entre pensamento e linguagem, etc. Então o brinquedo é um bom exemplo de como atividades realizadas do lado de fora, que constituem aprendizagem, promovem o desenvolvimento num caminho tipicamente humano definido por um percurso que está atrelado à cultura. Desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem escrita das crianças. Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo processo de transição de um tipo de linguagem para outro. Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos, até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas também a fala. Um aspecto muito importante da teoria do Vygotsky com relação ao desenvolvimento é a ideia dele de que o desenvolvimento deve ser olhado de maneira prospectiva e não retrospectiva. Isto é, deve ser olhado para frente, para aquilo que ainda não aconteceu. Normalmente a gente olha para aquilo que já aconteceu, que já passou. Então a gente pergunta, seu filho já sabe amarrar sapato? Esse bebê já senta? Essa criança já aprendeu a ler e escrever? Então a gente se refere ao já, aquilo que já está consolidado, que já terminou, já está pronto na criança. Mas aquilo que está em processo, que está por acontecer, é ali que vai acontecer a intervenção pedagógica, a ação educacional de qualquer tipo, e também é ali onde o desenvolvimento está efervescente, está fervendo em termos de um fenômeno a ser compreendido pelo estudioso do desenvolvimento, né? Então, para esta questão, quer dizer, esta ideia básica do Vygotsky, na verdade, toma corpo num conceito que é típico da teoria dele, que é muito conhecido, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Para explicar essa zona, ele trabalha com dois outros conceitos. Ele fala no nível de desenvolvimento real, que é o nível de desenvolvimento até o qual a criança já chegou, que é o tal do desenvolvimento passado, o olhar retrospectivo, quer dizer, aquilo que ela já tem. Na outra ponta, a gente teria o que ele chama de nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança ainda não tem, mas que a gente pode imaginar que está próximo de acontecer, né? Que está num horizonte próximo, não muito longínquo. Geralmente a gente sabe que estão tão próximas porque a criança consegue se relacionar com aqueles objetos de conhecimento e de ação, não autonomamente ainda, mas com ajuda, com instrução do outro, com a intervenção de um parceiro mais experiente. Então, o fato de que ela não faz sozinha, mas faz com ajuda, identifica que aquilo pertence a um plano de desenvolvimento que está próximo de se consolidar, né? E daí, entre aquilo que já está pronto e aquilo que está presente em semente, é que o Vygotsky localiza essa chamada zona de desenvolvimento proximal, que é um pedaço do desenvolvimento que permite, quer dizer, que é o mais interessante em termos de desenvolvimento, porque é onde o desenvolvimento está acontecendo agora, e é o que permite a intervenção, quer dizer, é ali que a gente pode pôr o dedo para operar transformações.
A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Uma coisa que é bem importante de falar sobre isso é que este conceito para o Vygotsky é um conceito que tem um valor assim, explicativo dentro da teoria, mas ele não é um conceito instrumental. Quer dizer, eu não posso pegar o conceito de zona proximal, entrar numa sala de aula e querer medir a zona proximal dos alunos, identificar zonas proximais e tal, porque ele é um conceito muito flexível e muito complexo, quer dizer, ele não é visível na prática, ele ajuda a gente a entender o desenvolvimento, mas ele não é visível na prática, porque, sei lá, para cada tópico de desenvolvimento, para cada criança, em cada micro momento do desenvolvimento, eu teria uma zona, né? Então, se eu entro numa sala de aula com 40 alunos e vou trabalhar a adição com reserva, hoje eu tenho 40 zonas proximais em movimento, porque cada vez que eu falo uma coisa, eu estou alterando a zona de cada criança, ou de uma parte delas, pelo menos. Um aspecto muito peculiar assim, da teoria do Vygotsky, muito central nas concepções dele sobre desenvolvimento, aprendizagem e tal, é a importância da intervenção das outras pessoas no desenvolvimento de cada sujeito. Então aqui entra uma coisa bem importante para o Vygotsky, que é assim, a importância desse mundo humano, dessa cultura, do outro social e tal, mas não em termos de um ambiente onde o sujeito está simplesmente imerso, né? Não é como se fosse um caldo onde a gente tivesse posto lá dentro e passivamente fosse absorvendo informações do ambiente. Ele coloca uma posição muito ativa, primeiro, para o próprio sujeito, quer dizer, ele está se relacionando com um mundo de informações, significados, modos de ser, rumos de desenvolvimento e tal, onde ele também age, né? Ele não é um ser passivo que recebe passivamente a informação do mundo, mas a cada momento da história dele, ele é um sujeito pleno que retroage, que age sobre o ambiente, que dialoga, que impõe significados, que traz a sua subjetividade, seu modo de ver o mundo, a sua própria história, na relação com aquela situação de aprendizagem que promoverá desenvolvimento, né? E, além disso, a influência do ambiente também não está se dando de uma forma só por imersão, quer dizer, o sujeito não absorve informações do ambiente, de um ambiente que é passivo. Ele absorve informações de um ambiente que está estruturado pela cultura. Então, por exemplo, mesmo um bebê brincando sozinho no berço, ele está brincando num ambiente cultural, estruturado pela cultura, porque é dentro de um berço, não é numa esteira no chão, porque é com aqueles brinquedos e não com outros brinquedos, porque é sozinho e não acompanhado, porque é num quarto de um determinado tipo, com um determinado som em volta ou não e tal. O Vygotsky ainda fala de um outro aspecto que é extremamente importante, que é o aspecto da intervenção ativa das outras pessoas na definição dos rumos de desenvolvimento. Então, para ele, a intervenção pedagógica é essencial na promoção do desenvolvimento de cada indivíduo, de cada sujeito, né? Então, o sujeito não percorreria caminhos de desenvolvimento sem ter experiências de aprendizagem resultado da intervenção deliberada de outras pessoas na vida dele. Interferir intencionalmente no desenvolvimento das crianças é importantíssimo na definição do seu desenvolvimento. Então, o sujeito depende dessa intervenção para se desenvolver adequadamente nos rumos que aquela cultura supõe como os rumos adequados para o desenvolvimento. Desenvolver-se numa sociedade que tem escola é diferente de desenvolver-se numa sociedade que não tem escola, por exemplo. Então, a escola, na sociedade escolarizada, é um locus cultural extremamente importante para a definição dos rumos de desenvolvimento. E a intervenção pedagógica é essencial na definição do desenvolvimento do sujeito.